paz do Senhor, graça e paz da parte do nosso Deus, um bom domingo a todos, amém? Estamos aqui para mais uma aula bíblica, uma escola bíblica dominical que Papai do Céu está nos concedendo, e hoje nós vamos estudar a lição de número 10, a intercessão no ponto de vista de Paulo aos Efésios, tá? Nosso textuário está em Efésios 3, 14 e 15, que diz: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Tá bem? A verdade prática diz assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Antes de nós entrarmos propriamente dito na nossa lição, nós vamos orar ao nosso Deus para que Ele nos conceda a unção, a bênção da sua presença. Logo após, nós vamos estar cantando o número 577 da nossa harpa cristã. Então você já esteja aí com a sua Bíblia e com a sua harpa, tá bom? Para que nós possamos começar o nosso trabalho. Pai querido e maravilhoso, eu quero bendizer o teu nome, Senhor, porque tu és lindo, porque a tua presença é grandiosa em nossas vidas, porque o Senhor tem nos concedido a graça de poder estudar a tua palavra todos os domingos, mesmo em tempos de pandemia. E eu quero crer, Senhor, que estas ministrações estão alcançando muitos corações. E eu quero te louvar por essa oportunidade. E também pedir, Senhor, agora a tua presença para este momento de mais uma lição, onde nós vamos aprender hoje a respeito da intercessão. Em nos colocar, Senhor, na brecha por outras pessoas. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e pedimos a tua unção e que prepare também os corações que irão receber. Muito obrigado. Mais uma vez eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Então nós vamos cantar em fervente oração 577 da nossa harpa cristã. Amém? Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Fervente oração, fez o teu coração na presença de Deus derramar. Oh, aleluia, Jesus. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Estamos debaixo, Senhor, das tuas mãos. Aleluia, Jesus. Te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Sei que imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo
exaltado seja o teu nome, Jesus. Hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia, exaltado seja o nome do nosso Deus. Oh, meu Pai, se orares então, sei que o teu coração terá paz que o Senhor pode dar. Pois que Deus não sentiu que tua alma se abriu quando tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Aleluia! Exaltado seja o Senhor, que vive e reina para sempre. O Senhor é maravilhoso, as bênçãos dele, glorificado seja o nome dele, porque elas estão estendidas sobre nós. Amém? E é por isso que cantamos, é por isso que continuamos firmes na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nós vamos cantar uma outra sugestão também da nossa revista de hoje, que é o 83. Amém? 83, pode abrir aí a sua harpa para nós também estarmos louvando ao Senhor. Glórias a Deus. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo do que o ouro do céu nada é a te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é meu bom Jesus. Não posso explicar quão meigo é meu bom Jesus. Mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Sim, eu te verei, Jesus. A estrela resplendente da manhã é minha luz. O lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Mágoas vêm me perturbar, o bálsamo ele tem. Me toma nos teus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é meu bom Jesus. Não posso explicar quão meigo é meu bom Jesus. Mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Sim, eu te verei, Jesus. Aleluia! Exaltado seja o Senhor, glórias ao nome dele para sempre, amém? Então agora nós vamos começar aí a nossa exposição do assunto. Peço que você esteja com a sua Bíblia
né? A leitura bíblica hoje está em Efésios 3, 14 a 21. Esteja com ela aberta. Mas antes, nós tivemos umas leituras diárias durante a semana, muito interessantes, né? Na segunda-feira, a sugestão foi Mateus 6, de 7 a 15, onde Jesus nos ensina a orar através da oração do Pai Nosso, né? Todos conhecemos. E na terça, Filipenses 4, 6 e 7, disse que nós precisamos apresentar as nossas orações com o coração agradecido. Esse é um dos segredos para nós termos as nossas orações respondidas, amém? Em 1 São João 5,14 diz que ele escuta as orações segundo a vontade dele, que é soberana, amém? Na quinta, fala que ele nos ensinou a oração sem fazermos repetições, sem vãs repetições. Isto está lá em Mateus 6, verso 7. Em Jeremias 33:3, todos conhecemos, diz que aquele que clama, Deus promete responder e revelar. Diz lá, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, né? E por fim, Romanos 8:26, fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas das vezes a gente não sabe como orar. E usamos, às vezes, até palavras inadequadas em nossas orações. Mas o Espírito Santo, ele faz essa tradução, né, da nossa oração ao Pai, gemendo também por nós, por nossas necessidades. Aleluia. Vamos à nossa leitura bíblica em classe, né? Diz assim, Efésios 3, 14 a 21. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, confirmados, comprovados, com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados, né, fincados, enraizados, e fundados em amor, por poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente daquilo além que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Um objetivo geral com esta lição diz a respeito de nós aprendermos a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da igreja. Paulo vai estar nos dando essa lição nesta manhã, no sentido geral. Especificamente, em cada capítulo da lição, nós vamos aprender o seguinte: refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Segundo, destacar a necessidade da igreja estar arraigada, fundamentada no amor de Deus. E por último, né, conscientizarmos de que Deus é capaz de fazer além, muito além do que nós pedimos. Glória a Deus. Amém. É interessante o valor da oração intercessória, porque ela está baseada no amor que temos uns pelos outros. O autor está falando algo bem interessante e eu tenho experimentado isso. Não é possível nós orarmos uns pelos outros se não tivermos o amor como base. Se nós não amamos os nossos irmãos, não podemos orar uns pelos outros, né? Não tem como. E isso é uma realidade. Quando a tristeza do irmão nos toca, as dificuldades deles tomam o nosso coração, então nos colocamos diante de Deus para apresentar as causas deles, aquele que tudo pode. Então, assim, é interessante porque só com amor nós podemos nos sentir no lugar do outro, não é verdade? Na introdução, a gente vê, após ser revelado nas lições anteriores o mistério oculto de todas as suas dávidas ministrada pela Leda no domingo passado,
o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja. E aí está na leitura bíblica que nós fizemos. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que pode ser glorificado. Nenhuma honra para o homem, somente para Deus. Refletir sobre a oração intercessória é o tema desta lição. Aleluia. Corroborados com o poder do Espírito. Corroborar significa confirmar, comprovar, atestar. E dentro desse capítulo, né, que nós vamos ler agora, nós temos as riquezas da sua glória e fortalecidos com o poder. Dentro desse quesito, as riquezas da sua glória, Paulo apresenta a sua oração confiado nas riquezas de sua glória, quer dizer, as de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas. Em Atos 2:7 diz assim: Deus fez isso para mostrar em todos os tempos o futuro, a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que ele nos mostrou através de Jesus Cristo. Então, a gente só experimenta as riquezas da glória por causa de Jesus Cristo ter sido o veículo de Deus para a humanidade, né? Glórias ao nome do nosso Deus. O apóstolo já havia declarado, o que significa que ele, então, é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disto, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual, né? O que diz aqui, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais comprovados com poder pelo Espírito no homem interior. Aleluia, né? Onde a gente pode perfeitamente compreender a largura, a profundidade, a altura, a dimensão do amor de Deus. É realmente impossível mensurar esse amor de Deus pelas nossas vidas, né? No ponto 2, fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja comprovada com poder pelo Espírito no interior. Essa petição quer dizer que a igreja em Éfeso, não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus. Não é isso que Paulo está dizendo, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Em 1 Coríntios 16:13, diz assim: estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam fortes. Significa que a gente precisa cuidar da nossa vida espiritual, desenvolver a nossa fé, viver de maneira, né, a cuidar da nossa vida espiritual, não relaxadamente, não levando em conta a nossa devocional, a leitura bíblica, a oração, o jejum. A gente precisa manter essa chama acesa para que a gente possa viver no fortalecimento do poder de Deus, como Paulo está dizendo aqui. Ele ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. Vamos lá comigo em João 14, por favor. João 14. E aí você abrindo João 14, vai comigo até 16 e 17, que diz assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Esse é um privilégio que nós temos, louvado seja Deus, porque ele se mantém firme em nós, habita em nós, atuando no homem interior e capacitando o crente a perseverar e a se manter afastado do pecado para compreender as coisas espirituais. Amados, veja, a gente só consegue experimentar as coisas espirituais se estivermos afastados do pecado. Isso é bem interessante para nós entendermos. Por quê? Nessa parte de 1 Coríntios 2, se você puder, né, abre aí também a sua Bíblia, ó, 1 Coríntios 2. O pecado faz separação entre o homem e Deus, né? O pecado faz separação entre o homem e Deus. E a gente precisa compreender que nós não podemos entristecer o Espírito de Deus
com a nossa vida desregrada. A gente precisa manter a nossa fé. Olha o que diz 1 Coríntios 2, 12 a 16. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aí o 13. As quais também falamos, não com palavra que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las porque elas se discernem somente espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, portanto, devemos ter a mente de Cristo. Então é impossível a gente viver uma vida desregrada, uma vida de qualquer maneira, sem compromisso com Deus e depois querer entender as coisas espirituais. Não podemos, né? Não podemos. Terceiro, habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Está lá no capítulo 3, verso 17 da nossa leitura bíblica, né? O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja de Éfeso. No versículo em questão, a palavra habitar, no grego, katoikein, significa habitação permanente, ou seja, morada do Espírito Santo é o que nós somos, né? Em oposição à habitação temporária. Significa que a oração apostólica, ou seja, a oração que os apóstolos foram ensinados a fazer, né, era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica, confirma que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Se você ler Mateus 16, 18, está lá escrito, né, que Pedro, ele disse assim, por isso eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e nem a morte pode vencê-la, né? A igreja de Cristo, ela é intocável, indestrutível. Glórias ao nome do nosso Deus. Agora no capítulo 2, arraigados e fundados em amor, comprovados em amor, né? O amor, vai dizer Paulo, que é a base de tudo. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Vou repetir. É impossível nos colocar na brecha por nossos irmãos se não tivermos amor em nossos corações. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está lá em 1 João 4,8. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. Está lá também em Efésios 5:2. O amor é o resumo da lei e dos profetas, está em Mateus 22:40. O sinal dos discípulos de Cristo, a prova de filiação com Deus, deve ser expresso por meio de atitudes concretas. E aí, você vai ver um versículo aqui bastante pesado, forte, interessante, lá em 1 João 4:7, que diz assim: se alguém é rico e vê o irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração, como pode afirmar que ele ama a Deus? Impossível. Você vê seu irmão passando necessidade, você tendo condições de ajudar e não faz nada por ele, nem adianta você orar por ele, você chegar a Deus e orar. Não tem amor no seu coração. É o que Paulo está dizendo. Não existe amor. Não existe amor. João, né? Você pode ter condições de abençoar seu irmão fisicamente e financeiramente, vendo seu irmão passar provações, privações, não ajuda, então você não pode fazer orações ao Pai dizendo: Senhor, eu te amo. Não pode, né? João está dizendo que não pode. Isso é ausência de amor. É o que ele está nos dizendo. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. E lá em 1 Coríntios 13, todos nós conhecemos, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e não tivesse o amor, nada seria. Todos conhecemos esta passagem, né? Não adianta falar que ama, não adianta recitar poema, se não agirmos, se nossas atitudes não corresponderem, não adianta, né? Não, é isso que Paulo está nos dando, essa ciência. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja alicerçado no amor, enraizado no amor, o amor como a base de tudo. Ponto 2.
arraigados e fundados em amor. Continuando. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. Pega lá na leitura bíblica, né, o verso 16 e o 17. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito Santo no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, estando arraigados e fundados em amor. Veja, a expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada, bem alicerçada, né? A raiz assim bem fundada. Indica que sem amor a vida cristã não tem sustentação alguma. Oh, meu Deus. Por causa disso, o apóstolo insiste para que toda a compreensão de qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade do amor divino, ou seja, não dá para mensurar, não dá para você pegar um metro, não, gente, ó, o amor de Deus é daqui até aqui, não dá. Não existe a menor possibilidade de medir, né, de mensurar o amor de Deus. O uso dessas expressões aponta para a vastidão, ou seja, é além daquilo que a gente possa imaginar. Excede o nosso conhecimento, o nosso entendimento, ultrapassa os limites da compreensão humana. E indica que a lógica humana nunca vai poder mensurar o amor de Deus. Por último, na parte 3, diz assim, a intenção, ou seja, a intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os cristãos conheçam a intensidade do amor de Cristo. Está lá no verso 18 e 19. Vamos ver? Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede o entendimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Se a gente quer ser cheio de Deus, a gente precisa tentar entender a vastidão desse amor de Deus por nós, senão a gente não vai conseguir, não é verdade? A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama e que por isso devemos amar uns aos outros. Olha, gente, 1 João, vamos ver? 4. 1 João 4, né? Abre aí a sua Bíblia. 4. A partir do 10, diz assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiação, para a justificação dos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós temos que amar uns aos outros. Aleluia. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Vamos buscar a Deus, porque Ele nos ensina a amar. Amém? Terceiro e último capítulo da lição. A bênção de Deus excede o pensamento humano. A bênção de Deus ultrapassa a maneira como nós pensamos, né? Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. A gente ora, a gente busca, a gente clama, né? Mas a gente não faz ideia da magnitude, da soberania, do poder de Deus para fazer muito além do que nós pedimos. Porque Ele está no nosso futuro, Ele conhece as nossas necessidades e então Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Ponto 1, né? Nós temos 3 pontos também nessa lição. Primeiro ponto, a dimensão das bênçãos divinas. Segundo ponto, o convite para adorar. Terceiro ponto, a glória devida para Deus, nunca para o homem, né? A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a usada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas.
Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam. E aí, em 1 Coríntios, né? Vamos ver, 1 Coríntios 2, 9. 1 Coríntios 2, verso 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, é muito maior do que a gente imagina, né? Muito superior ao que o homem imagina para si. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Está em Isaías 55, 9, né? Glórias ao nome do nosso Deus. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de se dimensionar. A grandeza do poder de Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. Lá em 1 Reis 3, de 5 até o 14, tem o registro da oração de Salomão, quando ele roga a Deus que dê sabedoria. Ele não pede a Deus riqueza, ele não pede a Deus uma esposa, ele não pede bens, ele pede a Deus sabedoria. E observe que o que Deus fez? Deus deu para Salomão muito além do que ele pediu. A sabedoria veio, junto com a sabedoria, né? Todo o dom de administrar todas aquelas riquezas que vieram junto com a sabedoria, porque foi com a sabedoria que ele conquistou aquela riqueza, a família, né? Então Deus deu muito além do que Salomão esperava, por meio de uma oração, porque ele compreendeu a magnitude, a soberania de Deus. No segundo ponto, o convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. E aí a gente vai ver isso no verso 21, né? Que diz assim: a esse, glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Aleluia, né? Nosso Deus é tão maravilhoso por fazer tanta coisa para nós. Muitas das vezes a gente não sabe nem agradecer, mas a gente precisa ter um coração grato, um coração que reconheça a magnitude, a soberania e dar para Deus toda a glória que é devida ao seu nome, né? Glórias ao nome dele. E continuando, a conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus, da infinitude do amor, de todas as bênçãos divinas que excedem a nossa compreensão. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o quê? Louvar ao Senhor. Ele é detentor de tamanha honra, de tamanha dádiva. Glórias ao nome do nosso Senhor. De nossa boca tem que sair o perfeito louvor. Nós precisamos aprender a glorificar o nosso Deus. E aqui eu quero ressaltar que uma das coisas que mais entristece o Espírito Santo de Deus é a murmuração, né? Deus não aceita a murmuração. Não podemos ficar reclamando, maldizendo, porque as reclamações, as murmurações, elas atraem a maldição para a nossa vida. E isto não é algo que a gente possa permitir. A gente precisa entender que o nosso Deus, ele é riquíssimo em misericórdia, em amor, em bondade. Ele olha as nossas necessidades e ele vê o que é melhor para nós. Se o que a gente está querendo ainda não nos foi concedido, é porque não é chegada a hora, né? Eclesiastes 3 diz que tudo tem um tempo determinado na nossa vida. Por último, o capítulo 3 diz a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo.
E olha o que diz o Salmo 115, verso 1, muito interessante. Somente a ti, o Senhor Deus, somente a ti e não a nós seja dada a glória por causa do teu amor e da tua fidelidade. Só quem ama plenamente e é fiel plenamente é o nosso Deus. O nosso amor é falho, a nossa fidelidade é falha, mas o Senhor é rico em amor e em graça, em misericórdia, em fé, na sua fidelidade para conosco. Então a gente precisa andar de coração grato para Deus. Aleluia. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure, permaneça, continue, né? Para todas as gerações. E enfatiza seu pedido com a frase para todo sempre, que está no verso 21 que a gente acabou de ler da leitura bíblica. O que significa que deve ser praticada por todos os crentes. E tem uma conclusão aqui que eu achei muito interessante, vou passar para vocês. Olha, as bênçãos espirituais, elas são ilimitadas e estão disponíveis ao cristão. E somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. Amém? Será que ficou bem claro essa parte da nossa lição? Para terminar, a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja e isso ficou claro, ficou óbvio, né? Através do nosso devocional, da leitura bíblica, da consagração, da oração, da intercessão, porque quando você se coloca na brecha por outras pessoas, Deus cuida de você também, né? O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. Primeiro, fortalecimento do poder. Segundo, a presença plena de Cristo. Terceiro, o intenso exercício do amor de Deus. Por último, né? O contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Gente, buscar fortalecimento. Veja bem, buscar a presença de Cristo, exercitar o amor e continuar crescendo espiritualmente, essa é a base de todos nós, as características principais de um cristão. É o que nós precisamos, é a nossa base diante de Deus, né? Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo o tempo todo. Louvado seja Deus. Então, veja bem, essa é a nossa lição de hoje, né? A intercessão que Paulo nos ensina através de Efésios, capítulo 3, de 14 a 21. E vou repetir que a verdade prática disse assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Essa é a nossa intercessão, que nesta manhã o Espírito Santo de Deus nos esclareça. Vamos parar de mimimi, vamos deixar de ser cristãos, crianças, bebês. Vamos buscar o verdadeiro leite genuíno da palavra de Deus. Vamos buscar crescimento espiritual para a nossa vida, porque não estamos mais com tempo de ficarmos gastando nossas horas com coisas que não são significativas, mas que, na verdade, nós estamos sim vivendo os últimos tempos e a gente precisa acordar, porque Jesus Cristo conta conosco no seu reino. Para encerrar, aleluia, eu quero cantar com você porque ele vive. Ele vive, ele está vivo, esta é a razão de nós estarmos aqui, né? Se Jesus não estivesse vivo, por que nós estaríamos aqui? Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, eu posso entender. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Canta comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, seu filho amado, para salvar, me perdoar, na cruz morrer, por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Canta comigo. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos
Jesus, que vivo está. Aleluia! Eita, glórias ao nome do Senhor. A hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim, aleluia, Deus, santo, santo é o teu nome, Jesus. Enfrentarei sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, aleluia, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, meu Deus. Pai, nesta hora, Senhor, nós oramos, agradecendo, Senhor, por esta aula maravilhosa que o Senhor nos deu, por termos absoluta certeza que o Senhor vive em nossas vidas, em nossos corações. Queremos orar, Senhor, para que a tua igreja nesta hora esteja unida, Pai, esteja fortalecida pelo poder da tua palavra, porque tu és bom, tu és Deus eterno, tu és soberano, tu és magnânimo, tu és infinitamente, ó Deus, melhor do que todos os outros deuses que não existem, que não falam, que não fazem nada. O Senhor, aleluia, é o nosso Deus, é o nosso Pai eterno, bendito seja para sempre. Louva ao Senhor por esses irmãos que estão assistindo neste momento esta live, que sejam tocados, fortalecidos. Abençoa a dispensa, vai repreendendo a enfermidade, tudo aquilo que não te agrada, vai curando, vai favorecendo o Senhor, abençoando com toda sorte de bênçãos para conceder, Senhor, muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Que a tua vontade, Senhor, prevaleça em nossas vidas, que sejamos graciosamente tocados profundamente, Senhor, pelo teu Espírito, Pai, em nossa mente, em nosso coração. Abençoa as famílias, abençoa os nossos pastores, a família dos pastores, abençoa, Senhor, os obreiros, as crianças, os jovens. Cerca, Senhor, toda a tua igreja com muralhas de fogo. Vai protegendo dessa pandemia, desse vírus maldito, vai repreendendo, afasta esse vírus do nosso Brasil, Senhor, para sempre. Nós imploramos a tua presença conosco, Senhor, suplicamos, porque tu és bom, maravilhoso e eterno para sempre, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor vive e reina para sempre. Amém, 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 amém. Do meu Jesus, que vivo está. Oh, aleluia! Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante seu rosto e nos dê a paz. Deus te abençoe, meu amado, com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém.
tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Vendo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Nem o mal chegará à sua tenda. Aquele que habita no esconderijo debaixo da presença do Altíssimo descansará. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Oh, aleluia! Vamos declarar a palavra de Deus com toda a intensidade, porque o poder de Deus se aperfeiçoará em nossas vidas por causa do poder desta palavra. Amém. Louva